apresentação final da denúncia a gente já pode entender como uma condenação definitiva, independentemente de plenário ou não? Não, Existe esse risco? a apresentação da denúncia é o pontapé inicial do processo crime. É quando tem início o processo crime. E aí haverá instrução incumbindo ao Estado acusador comprovar a culpa do acusado, do denunciado. E para depois ter-se o pronunciamento do órgão equidistante, que é o judiciário, no sentido da condenação ou absolvição. Mas neste caso é o próprio Supremo que vai fazer. Por isso que, assim, quando se apresenta qual é a acusação, já pode se entender como ali já é uma condenação. Inclusive a concentração de relatoria a partir de um nexo entre um fato e um outro inquérito já tramitando. Isso nunca houve no Supremo. Eu sou insuspeito para falar sobre o ministro Alexandre Moraes, porque quando caiu o avião e faleceu o ministro Teori Zavascki, eu estava na Serra, no Rio de Janeiro, e os jornalistas me telefonaram: e agora, ministro? Eu disse: agora? O presidente da República tem um homem talhado para o cargo que eu conhecia há muitos anos. Foi do Ministério Público, professor universitário, né? Secretário de Segurança Pública do prefeito Kassab, secretário de Administração e de Segurança Pública do governador Geraldo Alckmin e ministro da Justiça. Mas também quando eu tive que dizer que para ser xerife apenas faltava a estrela no peito e o revólver na cintura, eu disse, como bom carioca e com muita espontaneidade e, acima de tudo, apegado à síntese de todas as virtudes, que é a coragem. Agora, desculpa, Valfredo, eu já interrompi você 2 vezes, né? Mas é porque, inclusive, eu citei, né, que você fez esse levantamento aqui para a gente, e o ministro citou agora como que vem um ponto puxando o outro, um fio vai puxando o outro, e tudo vai virando o mesmo relator, que é distribuído por prevenção, né? É o termo técnico aqui que se usa. Olha só, eu vou trazer, até porque o Valfredo fez esse levantamento, então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala dos inquéritos que vão aí puxando esse fio e tudo vai ficando com Moraes. Tem o primeiro, que é o inquérito 4781, que é o das fake news. Depois o do vazamento de dados sigilosos da PF. CPI da Covid. Vamos mais, tem mais aqui. Sobre as ações contra o PL do Google e Telegram. Os atos antidemocráticos. Tem também isso de abril, né? De abril de 2020. Aí tem o do caso Daniel Silveira, o ex-deputado federal. Tem as milícias digitais, que a gente vai aprofundar nessa, porque tem polêmica gigantesca em relação a isso. Aqui a petição, deixa eu passar para o outro aqui, inquérito dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, o outro, financiadores do 8 de janeiro, um outro, ataques do 8 de janeiro. E cada um é um inquérito, tudo com a relatoria de Alexandre de Moraes, com essa justificativa de que técnica, né, de que foi distribuído por prevenção. Então, só para fazer essa complementação. A minha questão é justamente sobre prevenção, porque existe um argumento técnico, né, para caso de prevenção, tem que haver uma correlação e tal, mas a rigor, quando a distribuição por prevenção ocorre, ainda não se sabe, pelo menos talvez os outros ministros ainda não tenham clareza, as outras partes do processo ainda não têm clareza de que há uma situação de distribuição por prevenção. Os critérios hoje para distribuição dessa modalidade são bem refinados, assim? Porque é uma crítica que se faz pela academia bastante, né, com relação à prevenção. Como é que poderia talvez aprimorar esse mecanismo? Mais importante do que a norma é a interpretação da norma. E a interpretação é um ato de vontade. Mas não é um ato de vontade que sugira um critério de plantão. Os critérios estão definidos e, sob o ângulo da relatoria, estão definidos no regimento interno. Há de haver uma conexão maior, não uma similitude de matérias a ponto de levar a essa concentração que é perniciosa. Eu conheço o ministro Alexandre de Moraes há muitos anos, é um douto, e devo reconhecer, acima de tudo, que tem uma cabeça brilhante. Mas
nada justifica. São 11 integrantes no Supremo e, afastado o presidente, a distribuição deve se fazer entre os 10 componentes em si do Supremo. E isso implica segurança para os cidadãos em geral. Isso implica a observância como convém do princípio do juiz natural, que passa também pela designação do relator. O relator tem um papel muito importante na condução de um inquérito, no que ele defere não só diligências, como também determina o implemento de atos de constrição, como uma busca e apreensão, como uma prisão preventiva e outras medidas que acabam cerceando o direito da pessoa. Há algum benefício, professor, nessa... O senhor citava a questão do escopo, né, que é de fato uma questão, talvez a agilidade dos procedimentos, isso, há algum ganho nesse sentido ou de fato esse contexto é totalmente negativo na sua visão? Olha, eu penso que de modo geral seja bastante negativo, né, justamente porque há um ponto que se deve considerar com muita força, que é o fato de que não é fácil você permanecer na condição de investigado por anos a fio. Isso é um estigma que se impõe. Sem dúvida, concordo inteiramente com o professor, né? E nós aprendemos desde cedo, desde o primeiro ano na Faculdade de Direito, que em direito o meio justifica o fim, não o contrário. Você não pode eleger um alvo e aí sair atropelando. Isso não se coaduna com uma república, com um Estado democrático de direito, com o devido processo legal. Isso é um ponto, inclusive, que terminou recebendo muitas críticas, né? De que essas investigações estariam fazendo a técnica do phishing, que vai dar aquela busca para tentar achar ali no meio. Vocês acham que isso está ocorrendo? Eu penso que sim. Isso aconteceu em alguns dos inquéritos, justamente quando o relator, né, quem está conduzindo o inquérito, que é o ministro Alexandre de Moraes, acaba emitindo algumas ordens judiciais, por exemplo, de busca e apreensão, que eu penso seriam desnecessárias ou inadequadas naquele determinado momento. Então, se eu tenho a suspeita sobre alguém, eu posso requisitar documentos, eu posso requisitar que essa pessoa seja ouvida, para depois tomar uma medida mais gravosa. E começaram a ser tomadas as medidas mais gravosas e foram dispensadas aquelas possibilidades menos invasivas, digamos assim, por uma questão de decisão do relator. Uma diligência em si na área penal não pode ser implementada para se descobrir a ocorrência ou não de crime. Diligência é implementada a partir de elementos de convicção quanto à necessidade de se aprofundar a investigação em si. Isso é muito importante e o professor Caio falou bem, que quando você tem a prática de um ato de constrição contra uma pessoa, você enxovalha o perfil da pessoa perante os demais cidadãos. E isso gera um estigma enorme, ninguém recupera a reputação depois de ver a Polícia Civil ou a Polícia Federal, que também é civil, ou a militar, ingressando na residência para fazer uma busca e apreensão. Eu classifico a busca e apreensão como um ato de constrangimento maior. Apenas perde para o quê? Para antecipação da execução de uma pena que ainda não foi formalizada. Então, é muito grave chegar-se de imediato a uma busca e apreensão. Há de haver elementos que surgiram em si a busca e a apreensão, esse ato de constrição que é péssimo em termos de cidadania. E o banimento nas redes sociais? Esse é um dos pontos, que aí a gente entra principalmente na questão das milícias digitais. Porque o que está ocorrendo é esse banimento. Pessoas são excluídas ali e sem poder voltar para as redes sociais. Um dos questionamentos que se faz em tese, né? As pessoas deveriam ser punidas pelo que postaram ou elas também podem ser previamente punidas por algo que elas poderiam vir a postar?
Porque quando você tira e impede, porque pressupõe que o que ela vai postar seria criminoso, você está imaginando o que aquela pessoa vai postar. O senhor classifica isso como? Rosiane Kennedy, qual é a medula em si da Constituição em termos de liberdade? É a de expressão, né, como o senhor costuma dizer. A liberdade de expressão. Chegou-se ao ponto de se repetir uma norma da Constituição americana prevendo que nem a lei pode criar embaraço à comunicação. Inimaginável você proibir alguém de atuar em rede social. Uma realidade que nós precisamos conviver com ela. Agora, evidentemente, se alguém é alcançado, considerada a liberdade de inserir matérias, aí se tem na própria Constituição Federal a possibilidade de ser acionado o agente, o autor da prática criminosa para responder pelo crime de calúnia, pelo crime de difamação, pelo crime de injúria. E responder também, considerado uma das partes mais sensíveis do corpo humano, que é o bolso, mediante a indenização. Mas com relação a esse ponto, ministro, vamos pegar, por exemplo, o caso de Elon Musk. É um bilionário, vive fora do Brasil e direciona uma das principais plataformas de comunicação do mundo contra a instituição e seus integrantes no Brasil, com interesses talvez políticos e econômicos e etc. Não há aí uma estrutura, uma coordenação com o fim não de difamar A ou B, mas de colocar em descrédito todo um sistema de instituições e de democracia de um país, portanto, algo que poderia ser alcançado de uma maneira mais enérgica e não apenas com as questões de calúnia, difamação. Pois é, mas como medir-se o alcance de certos atos? Imaginando-se a repercussão ruim que pode haver, é preciso sopesar-se valores. O passo é demasiadamente largo quando se imagina tirar, proibir veiculação de ideias na internet. É um passo muito largo. Eu, por exemplo, jamais daria como julgador, e eu estive em colegiado julgador durante 42 anos, quer dizer, aí sempre na linha de frente, pegando pesado. Eu tenho uma vivência sobre a matéria. Nós fizemos um seminário no Uniceub, eu presido o Instituto Uniceub Cidadania, em que nós questionamos o problema da fake news. E chegamos a uma conclusão: a mentira, ela deve ser combatida com a verdade. Jamais com atos extremos como é esse ato de tirar-se alguém, né, do acesso à internet, do acesso à rede social.